Jesus seja louvado em todo o tempo. E nós vamos refletir nessa palavra, entendendo que nós vamos enfrentar dificuldades, mas a gente não pode desistir jamais. Jamais a gente deve desistir. A gente vê em Deuteronômio 31:8 que diz assim, olha que palavra abençoada. Ó. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas e nem te espante. Olha que palavra, que ele está diante de nós, nos conduzindo, né? É assim que a gente precisa entender que Jesus nunca nos abandonou. É claro que as dificuldades vêm, as lutas vêm, as pelejas vêm, né? Mas às vezes a gente acha, entende que essa luta, essa peleja é grande. É grande sim, mas o nosso Deus é infinitamente maior, né? Para nos dar esse respaldo, para nos acalentar, nos dar estratégia para a gente vencer. Aqui a palavra está mostrando bem claro que Deus sempre está na frente do seu povo, ele nunca abandona os seus filhos, as suas filhas, jamais ele faz isso, jamais, jamais, jamais. Meus irmãos, nós precisamos entender que não há jamais, assim, luta grande que Deus não nos dê escape, né? A Bíblia diz que não existe nenhum tipo de fardo que nós não possamos tentar. Ele sempre dá o escape para nós, né? E a gente entende com isso que não existe uma vitória sem luta, não é verdade? Nós estamos diante de grandes desafios, sim, mas haveremos de conquistar grandes vitórias, meu irmão, porque Jesus está conosco. E Jesus conosco faz toda a diferença. Você lembra de Mateus 28:20, quando ele diz que nós guardarmos os mandamentos dele no nosso coração, ele estará conosco pelos séculos dos séculos. Olha que palavra abençoada, né? E a gente lembra de Isaías 41:10. Lembra de Isaías 41:10? Quando ele fala que a gente precisa crer, não temer, porque ele está conosco. Ele diz para a gente não se assombrar, não ter medo, porque ele é o nosso Deus, ele fala. Né? Ele diz que ele nos fortalece em todo o tempo, ele nos ajuda, ele fala em Isaías 41:10. Ele diz que ele nos sustenta com a mão forte dele, ele nos sustenta, seja qual for a peleja que nós estejamos passando, mas ele está conosco. Que palavra abençoada, né? A gente se agarrar com Isaías 41:10 em todo tempo. Nós precisamos entender que essas provações que passamos, esses desafios, essas tarefas, muitas vezes ministério que Deus confia a cada um de nós, ele permite tudo isso para medir a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa fidelidade com Ele. Sabe? É isso que Jesus quer de nós. E a gente entender também que quando nós cremos de forma plena que Jesus está conosco, como Ele acaba de falar na palavra dele, Ele está conosco através do Espírito Santo que Ele enviou para nos conduzir, né? Pode ter certeza, meu irmão, que essas barreiras, esses obstáculos, esses gigantes, tudo isso se torna pequeno diante do poder e da soberania de Jesus Cristo a nosso favor. É algo assim tremendo a gente lembrar de Filipenses 4:13, quando a gente diz que eu posso tudo em Jesus que me fortalece. Meus irmãos, nós precisamos enfrentar o desafio sempre dirigido pelo Divino Espírito Santo, sabe? E essas passagens, elas vêm para nos dar cada vez mais confiança. Êxodo 33, no versículo 14, 15, ele fala, Deus diz, eu irei com você sempre na frente para te dar a vitória. E aí Moisés respondeu, Deus falou para Moisés que ia sempre na frente de Moisés para dar a vitória a ele. Né? E Moisés vai e responde, se tu não fores com o teu povo, não nos faça sair do lugar. Está vendo o que ele está falando? Ele está falando que se a gente for fazer qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de
incumbência que Deus nos confia, a gente precisa estar com o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, né, nos orientando. E se ele não estiver com a gente, é melhor a gente não ir. É melhor, não é isso que Moisés está falando. Nós precisamos permanecer firme na presença de Deus todo o tempo, através do Espírito Santo de Deus, para que todas essas dificuldades, essas pressões do dia a dia, não nos afastem, não nos desviem, né, dos propósitos que Jesus tem nas nossas vidas. Que o Papai do Céu nos abençoe, dando cada vez mais confiança, sabendo, nós tendo a plena convicção de que nós estamos, sim, sempre sendo dirigidos pelo Divino Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoe, dá esperança, dá renovo espiritual aos teus filhos e às tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.